Obrigado, Luiz, por aceitar o convite e bater esse papo com a gente agora de manhã. Eu já quero começar, Luiz, pedindo... primeiro, bom dia, né? Tudo bem com você? Bom dia, Marco. Obrigado pelo espaço e esse apoio que eu tenho recebido de toda a imprensa em relação a esse absurdo que aconteceu comigo e que, sem dúvida, não se trata só de mim, mas de um precedente muito perigoso para a imprensa todinha do nosso país. Luiz, eu já vou começar abrindo o nosso papo, primeiro me solidarizando com você. É inadmissível no ofício, no exercício da sua profissão de jornalista, quando você investiga malversação de gastos da máquina pública, quando você investiga qualquer servidor que está usando o carro oficial, qualquer pessoa. Eu acho que para você investigar servidor que, por exemplo, usa carro oficial, você tem que acompanhar para saber se é o carro oficial do servidor. É diferente de perseguir, é diferente de hostilizar, é diferente de ameaçar, é diferente de stalkear, é diferente de qualquer atividade ilícita. Aliás, isso daí está muito vinculado à raiz do jornalismo investigativo. A razão do ofício é essa. É descobrir o fato noticiável e noticiá-lo, até para cumprir aquela tríplice, a tríplice característica do direito de informação, que é informar, se informar e ser informado. Então, você, no auge aí do seu ofício jornalístico, produziu uma matéria que é de interesse do Brasil inteiro. E eu queria ouvir de você como que você está... Se você se sente, primeiro, se você se sente seguro hoje, na sua casa, onde você está. Se você acha que alguma coisa pode acontecer a curto prazo com você. Essa é a primeira pergunta que eu queria tirar da frente, mas junto com isso eu ia pedir para você se apresentar e detalhar para nós o que foi esta matéria especificamente. Eu sou Luiz Pablo, jornalista no estado do Maranhão. Tenho um site de notícia desde 2011. Tenho um registro no Ministério do Trabalho como jornalista profissional. Sou associado no Sindicato de Jornalistas do meu estado e na Federação Nacional dos Jornalistas, na FENAJ. Porque tentam me vincular, me chamando de blogueiro, numa tentativa de diminuir meu trabalho. Em relação às reportagens, eu digo para todos que eu não investigo pessoas, eu investigo os fatos. E o fato que foi investigado foi um patrimônio público, que é o veículo do Tribunal de Justiça do Maranhão, que havia sendo utilizado por familiares do ministro Flávio Dino. Em relação ao que vem ocorrendo, sem dúvida, eu estou sendo extremamente prejudicado, porque quem é a pessoa que vai entrar em contato comigo para passar informação, para entregar um material para eu fazer minha apuração jornalística para divulgar a denúncia? Porque a partir de hoje ficou provado, a partir de ontem, que qualquer pessoa que possa me passar uma informação vai ser descoberta. E o que é pior, a imprensa toda do país, toda a população vai saber quem foi que me passou a informação. Então, o que fizeram comigo, quebrar meu sigilo da fonte, isso fere a Constituição. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Sobre essa questão de eu estar em casa, eu não sei o dia de amanhã, se a polícia vem de novo aqui, se vai vir um decreto de prisão, porque o que eles querem é tentar me desmoralizar sobre uma questão pessoal da aquisição de um terreno que eu tive. Então, a conversa que pegaram com o advogado é em relação a um empréstimo de um dinheiro que ele fez para mim. Esse empréstimo, vale detalhar que o próprio relatório da Polícia Federal, eles mesmos se contradizem. Por quê? Porque lá está bem escrito que eu peguei o dinheiro em setembro. E foi em setembro que eu peguei o dinheiro. Somente no dia 1º de novembro, depois de 2 meses, de quase 2 meses, é que o secretário que foi descoberto, o ex-secretário Raimundo Coutrinho, minha fonte, que encaminhou todo o material para me fazer a apuração e divulgar. Então, como um dinheiro em setembro, somente tive acesso a um conteúdo
em novembro, 1º de novembro, eu fui pago por essa reportagem. Então não faz sentido o que o federal está falando. Outro detalhe, está lá nas conversas que eles extraíram e eu tenho prova dos comprovantes do pagamento que eu fiz de volta para o advogado em fevereiro. Como é que eu recebi dinheiro para publicar uma matéria contra o ministro e devolvi o dinheiro? Em fevereiro e a operação foi só em março. Então, são vários pontos contraditórios do próprio relatório que está na decisão que a imprensa toda teve acesso. Então, isso eu não posso dizer que pode ser uma armação, porque tudo que a gente vem a dizer, a gente sofre represália diante desse STF. Imagina só um jornalista do Maranhão enfrentando tudo isso com dois ministros do Supremo. A quem eu vou recorrer? Se eles são a última instância. Então, eu tenho dito que a única justiça que eu acredito que é a maior de todos é a de Deus, porque a dos homens aqui na terra não está tendo justiça. Deixa eu aproveitar essa oportunidade de jogar para o Rubinho, fazer uma pergunta para o Luiz Pablo. O Rubinho está ouvindo a gente? Não? Não sei se ele está. Eu acho que não. Darcião, vamos lá. Eu primeiro quero dar bom dia aí para o Rubinho, para o Ambrósio, meu irmão Ambrósio, e para o Luiz, né, já dando bom dia e lamentando ao mesmo tempo por conta dessa situação. Eu acho que seria bom fazer aqui, Marco Antônio, uma breve introdução para os nossos espectadores acerca do que o Luiz está falando, sobre essa questão de dinheiro, sobre essa questão do advogado, porque existe uma acusação contra o Luiz por parte dos seus colegas de imprensa, que é o mais absurdo. O Luiz está sendo acusado de ter recebido um recurso para poder perseguir o Flávio Dino, não é isso, Luiz? Eu estou errado. É essa acusação que fizeram contra você, inclusive na imprensa. Eu vi isso em cadeia nacional. Então, o jornalista da Globo alegando que o Luiz teria recebido R$100 mil para poder investigar o Flávio Dino por conta de um processo que um ex-secretário no Maranhão estaria envolvido, e esse ex-secretário teria sido preso pelo Flávio Dino e, por conta disso, teria pedido para poder investigar o Flávio Dino. Essa é a acusação. O que eu trago para vocês, nossos espectadores, é o seguinte. Em 2024, acho que foi em 2024, um jornalista da Globo foi preso por extorquir um deputado do PL. Jornalista da Globo. Disso eles não vão falar. A pergunta é: quebraram o sigilo das fontes desse jornalista por conta desse caso? Não, né? Ou seja, se o Luiz é acusado de algo, que se investigue esse algo do Luiz. O que não se pode fazer é atropelar o exercício do jornalismo utilizando uma suposta acusação contra ele, até porque ele não tem foro privilegiado e não estaria sujeito, portanto, a nenhum tipo de ordem de busca e apreensão por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, só para poder deixar aqui clara a situação. E, Luiz, então, entrando no assunto, né? Para que fique claro para todos que estão nos assistindo e viram as acusações que fizeram contra você. O Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, quando viajava para o Maranhão, ele e a família dele utilizavam um Hilux, salvo engano, eu lembro das imagens, eu lembro das suas reportagens, inclusive já te parabenizo pelo trabalho jornalístico, usavam uma Hilux que pertenceria ao Tribunal de Justiça do Maranhão. E você fez a cobertura desse caso, né, mostrando como que existe um patrimonialismo no Maranhão, né, o Flávio Dino, que é ex-governador do Maranhão, e o Flávio Dino alegou que você teria feito uma espécie de stalking, ou teria acompanhado o uso desse veículo, no caso, quando a esposa dele estava utilizando, quando os filhos dele estariam utilizando, que isso seria uma perseguição. Eu queria que você contasse qual foi o seu trabalho jornalístico, né? E já parabenizando pelo trabalho jornalístico, porque esse tipo de patrimonialismo tem que acabar, para que o nosso público possa entender quais foram os seus delitos, né, segundo apontado pela imprensa. A decisão dessa semana foi a prova cabal de que não houve monitoramento da minha parte. E nem isso tiveram a hombridade de dizer, em nota. O STF não divulgou, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, o gabinete do ministro Flávio Dino não divulgou isso. Porque em março, na primeira operação, eu fui acusado de monitorar o ministro.
Agora, infelizmente, com a revelação da minha fonte, foi comprovado que eu recebi o material. Em momento algum monitorei o ministro. Em relação aos carros, trata-se de uma SW4 do Tribunal de Justiça do Maranhão. Aonde está a irregularidade? Primeiro, eu não coloquei suposição, eu afirmei que ele usou de forma irregular. Como foi usado o carro de forma irregular? O STF encaminhou uma solicitação para o Tribunal de Justiça do Maranhão, fazendo pedido somente de apoio de segurança ao ministro Flávio Dino. Após eu encaminhar questionamentos e pedido de esclarecimento, tanto para o gabinete do ministro por meio do e-mail, quanto para a presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, e também depois de eu ter divulgado a reportagem, porque eles não me responderam os questionamentos que eu fiz, somente depois disso é que o STF encaminhou nova solicitação para o Tribunal de Justiça pedindo o carro, para ceder o carro ao ministro. Esse documento até hoje não foi apresentado. É muito simples. Manda esse documento para a imprensa, porque eles não mandaram o documento. Que lá vocês vão ver a data que foi solicitada, a data das minhas reportagens e dos e-mails encaminhados. É bem aí que está a irregularidade, a comprovação da irregularidade. É muito fácil. É só o gabinete do ministro encaminhar esse documento para a imprensa, apresentar para a imprensa o pedido que foi feito pelo carro para ceder o carro para ele. Bem aí que está a irregularidade. Ele estava usando o carro sem sessão administrativa aprovada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, só de boca. Então é irregularidade. Também aqui o ministro ele dispõe de duas estruturas, são dois carros. Um do governo do Maranhão, por ele ter sido ex-governador, uma. O Tribunal de Justiça tem 4 SW4s, uma para o presidente, outra para o vice-presidente e a terceira para o corregedor. O quarto veículo seria para a autoridade do judiciário do país que tivesse emissão no Maranhão, e não para ficar constantemente no contrário do ministro Flávio Dino, porque ele está em Brasília durante a semana, no STF, quando ele vem para cá é os finais de semana. E eu provei isso, mostrando a imagem do carro sendo utilizado para fins pessoais da sua família. Luiz, tá dando um probleminha no teu áudio. Eu não sei se vale a pena fazer direto sem o fone, talvez, porque às vezes o som ele fica dando problema no equipamento de eco. Aí, alô? E Luiz, eu ia te pedir uma outra coisa, para você repetir essa parte dos 4 carros e do uso do veículo, porque como ficou prejudicado o som, aí as pessoas vão entender melhor. Boa. O ministro Flávio Dino dispõe de 2 estruturas aqui no Maranhão. São 2 carros SW4. Uma do Tribunal de Justiça e outra do governo do Maranhão, por ele ter sido ex-governador. O carro do Tribunal de Justiça são 4 SW4s, que uma fica com presidente, outra com vice-presidente e a terceira com corregedor. O quarto veículo seria para autoridades do judiciário do país que tivesse emissão no Maranhão. Só que ele está com a família do ministro. Por quê? Porque o ministro, durante a semana, ele está em Brasília, no STF. Ele só vem ao Maranhão aos finais de semana, quando não está trabalhando. E todos esses 2 veículos, eles são abastecidos através do dinheiro dos cofres públicos, por meio de cartão corporativo, tanto do Tribunal de Justiça quanto do governo do Maranhão. É interessante isso, né, Luiz? Porque o Dino, ele está querendo passar um papel de moralizante, o moralizador do Congresso Nacional e dos penduricalhos do CNJ. E, no fundo, parece que tem mais história aí que você descobriu, acho que no momento da vida errado do Flávio Dino. Será que é isso que está gerando Marcos, esse abalo sísmico, meu amigo? Mas deixa eu aproveitar a deixa. Desculpa, você pode falar. Marcos, você falou num ponto muito interessante em relação aos penduricários. Isso pegou muito mal para a imagem do ministro Flávio Dino, porque imagina só uma pessoa que corta abuso sendo um abusador. Imagino que o magistrado de todo o país que tiver o seu penduricário.
cortando os penduricários, mas no estado dele ele dispõe de 2 privilégios, que são 2 SW4. Deu uma pequena travada aqui. Travou para vocês também, não? Aqui, voltou. Deixa eu aproveitar. Eu adorei essa última frase do Luiz, né? O cara que fala que combate abuso é o abusador. É a mesma coisa que o Moraes, assim, de uma maneira bem, bem categórica. É o cara que fala em ataque à democracia e ataca o povo, assim, para defender a democracia do povo.